E aí galera, e aí rapaziada, chegando à 29ª rodada da Série B. A 29ª rodada que tem confrontos que é de deixar o cabelo em pé, amigos. E principalmente dentro do G4, que é Grêmio e Vasco. Esses dois times estão passando por situações complicadíssimas nos últimos jogos, mas são equipes que têm ainda uma gordura dentro do G4 para poder maturar ali uma recuperação e conseguir deslanchar. Um fica trocando posicionamento com o outro, né? Terceiro, quarto. Às vezes o Vasco vai ali para segundo, mas aí o Bahia passou a ser mais regular nos últimos recortes. E aí passou as equipes, enfim. O Vasco vai pegar um jogo duro fora de casa, que é diante do Grêmio, diante da Arena do Grêmio, né? Certamente a estreia do técnico Renato Gaúcho dentro dos seus domínios, e aí de certa forma vai ser um jogo muito difícil para a equipe vascaína, que precisa de certa forma, vamos dizer assim, sair de um pouco do perigo, já que Londrina tem 4 pontos ali e o Sport tem 5 do Vasco. Então, de certa forma, as equipes estão de olho no Vasco para que eles não titubeiem ou não vacilem. E o Vasco pega o Grêmio justamente no momento em que estreia o treinador, a reestreia do Renato. O Grêmio, por sua vez, vai ter essa partida em casa e de certa forma também o Grêmio busca, vamos dizer assim, uma assertividade, né, já que não consegue, né, vamos dizer assim, não conseguiu com o Roger Machado fazer uma sequência interessante no campeonato. E aí chega agora os jogadores aí, eu acho que acredito, né, que vão fechar um pouco com o Renato, que tem esse estilo de paizão, e sem dúvida a equipe gremista já conhece, alguns jogadores aí já conhecem, estão se falando, né, de que o Douglas Costa, lá pro lado, para as bandas do Rio Grande do Sul, fala-se de que o Douglas Costa queria voltar, coisa e tal. Enfim, vamos ver o que é que vai dar, mas quem torce para o esporte, quem está acompanhando essa trajetória rubro-negra, vai torcer certamente para que o Grêmio faça o dever de casa e vença o Vasco, para que tenha assim, uma porcentagem de alegria ali, uma porcentagem de esperança para a próxima partida. Vamos pegando agora, falando do Sport Clube do Recife, o Sport que enfrenta um jogo dificílimo, é contra a Ponte Preta. Só para vocês terem uma ideia do que é esse confronto nas últimas 10 partidas lá no Moisés Lucarelli, o Sport já enfrentou, das últimas 10 partidas a Ponte lá, o Sport só ganhou um jogo. É muito difícil, amigos. É muito difícil. Venceu um jogo, empatou 3 e perdeu 7 partidas. E tem um jogador bem conhecido do torcedor do Sport, que é o Luca. Esse atacante, ele gosta, seja no jogo do Fluminense, que ele jogava pelo Fluminense, seja com a Ponte Preta, esse cara gosta, não sei o que é que tem, o carinho que ele tem pelo Sport, de fazer gols na gente. Então a gente vai ter que ter um olho muito grande ali na defensiva com esse jogador. E a Ponte Preta tem também o técnico que é conhecido do torcedor do Sport, que é o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos que esse ano sofreu, quando era do Náutico, sofreu na mão do Sport, mas já jogou contra o Sport no campeonato. E a Ponte Preta é um time dentro de casa que gosta de complicar a situação dos adversários. Então o Sport tem que ir para esse jogo focado, de certa forma, de que não fez o dever de casa diante do CRB. E muito embora, pelos meus cálculos, eu já esperava que o Sport perderia para o CRB, mas agora o Sport não pode pensar nem sequer, eu acredito, num empate. Só se porventura o Vasco de fato perder e o Sport aí diminui para 4 pontos diante do quarto colocado, que é o Vasco. Mas aí o Londrina tem aí sua partida, né? E aí o Sport também tem que se preocupar, porque o Londrina não é um time que vai ter essa briga gigante até o final do campeonato. Ninguém sabe, mas ele atrapalha. Assim como há 2 rodadas atrás eu falava do Tombense, e o Tombense atrapalhava. Então, simplesmente, o Sport, para olhar para o quarto colocado, ainda
buscar algo, ele tem que pensar no jogo da Ponte Preta. E tem que vencer esse jogo e quebrar paradigmas para que possa sonhar na próxima partida. Porque vencendo a partida, ele entra no mesmo circuito do jogo passado. A mesma expectativa do jogo passado dentro do CRB. Vencendo e tropeço do Vasco, a gente chegaria a 2 pontos do Vasco. Mesma coisa agora. O Sport vencendo o seu jogo dentro da Ponte, um jogo dificílimo. O Vasco perdendo o jogo para o Grêmio. Tudo pode encaminhar-se de que o Sport chegue a 2 pontos do 4º colocado. E aí o jogo é muito mais pesado que aqui o clássico nordestino na segunda-feira diante do Bahia. Bom, essa rodada tem esses 2 jogos aí, né? Claro, o Cruzeiro, né, tem o seu jogo, né? O Bahia tem o seu jogo, mas de certo é que essas 2 partidas movimentam a parte de cima da tabela e de certa forma esperamos, né, que se o Sport quiser algo, ele precisa desse resultado diante da Ponte Preta. É difícil, é muito difícil, como eu falei dos dados aqui, mas é um jogo que implica o outro. O Vasco vai torcer para a Ponte e o Sport vai torcer para o Grêmio. Grande abraço para todo mundo e deixa o like aí e fala o que você achou dessa minha análise.